Bom, como vocês viram, né, eu estou no interior, né, e o moço estava chamando, aí eu precisei chamar meu irmão, que meu irmão estava ouvindo. Mas enfim, vamos lá, bola para frente. Então, ó, como eu estava dizendo, né, quando você causa esse desequilíbrio, você vai causar aqui, ó, as atividades, né, humanas podem causar aí poluição. Então, se eu vou degradar, vou retirar aquela árvore, eu vou queimar. Se eu jogar, por exemplo, um herbicida, né, que é um veneno para as plantas, eu corro o risco de contaminar o solo, de contaminar a água, né? Quando eu contamino o solo, contamino a água, animais que ficam naquela região podem ser levados à extinção. Não só as espécies de animais, como também espécies vegetais podem ser levados à extinção, tá? Questão 2. A floresta Zika não é tão conhecida em Uganda. Na verdade, a maioria das pessoas nem sequer sabe exatamente onde ela fica. No idioma local, Zika significa algo como uma vegetação que cresceu demais, que tomou conta do lugar. De fato, há uma densa vegetação no local, com uma ampla variedade de árvores e muitos animais. As únicas pessoas com quem você pode se deparar por ali são o guarda florestal e sua família, que moram em uma pequena casa feita de chapas de ferro. Foi bem no meio dessa floresta que, em 1947, um novo vírus foi descoberto. A maior parte da floresta Zika, que beira uma estrada entre a capital Kampala e o aeroporto de Entebbe, está sendo destruída por projetos de infraestrutura. Novas casas com telhados recém-colocados cercam o que sobrou da floresta. É nessa área que os cientistas fazem as pesquisas. O surgimento de novas doenças na África, Ásia e Américas vem sendo uma ameaça à humanidade. Então, a ocorrência destas novas epidemias podem ser explicadas pelo, né? Então, destruição de habitats naturais. Como eu falei, eu retirei as árvores, eu destruí aquele lugar, os animais silvestres que viviam naquele lugar, ele vai sair, ele vai acabar indo para outro lugar, né? Ou ele vai continuar na mesma região, só que onde tinha um conjunto de árvores, agora tem uma casa. Ele vai entrar ali, porque ele não sabe que ali não é mais uma árvore. Ele vai continuar no mesmo ambiente, no mesmo habitat, né? E aí o que acontece? Se ele era portador de alguma doença, de algum vírus ou algum protozoário, ele vai transmitir para as pessoas que estão vivendo ali nessa região onde antes tinha uma floresta, né? E aí começa as pessoas ficarem doentes e vai passando de pessoa para pessoa, por meio de picada de inseto, por meio de contaminação por falta de hábitos de higiene, e aí vai espalhando aí as epidemias, como aconteceu aí, por exemplo, com o Ebola, como a gente está vivendo aí a pandemia da coronavírus, como surgiram aí outras epidemias por conta de outras doenças, né? Identifique identifique para cada uma das imagens os fatores relacionados às atividades humanas que afetam a manutenção da biodiversidade. Então, acho que nem precisava aqui do que já está aqui para vocês saberem, né? Então, a gente vê aqui, ó, um lago, né? Um rio, sei lá, né? Cheio de lixo, né? Então, está todo poluído. Aqui uma área de vegetação que está totalmente, né, desmatada, né? Aqui você tem uma área que está sofrendo uma fragmentação, sobre exploração de recursos naturais, né? Que é a exploração excessiva, né, de um ambiente. E quando você tem por conta dessas ações aqui, você tem uma alteração climática que causa aí, por exemplo, uma seca numa região, por exemplo, aqui pelo Barquinho,
Acho que aqui era um rio, e agora está seco, né? Totalmente seco. Alguém escreveu alguma coisa no chat? O que foi? Alguém pode me dizer? Tava perguntando quando era o trabalho do vídeo. Depois eu respondo. Questão 4, página 18. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir a respeito da sobreexploração de recursos naturais e da fragmentação de áreas naturais. Depois corrija as afirmativas que julgar serem falsas. Então, aqui. A exploração de recursos naturais tem como finalidade principal a diminuição das áreas em que as espécies encontram recursos hídricos. Na verdade, não, né? Essa exploração de recursos naturais, ela pode acontecer em qualquer região. Uma madeireira ilegal pode contribuir tanto para a sobreexploração de recursos naturais, quanto para a fragmentação de áreas naturais, com certeza. A fragmentação de áreas naturais é sempre provocada pela deposição de lixo nos solos e nos rios. Na verdade, aqui a gente está falando aí de poluição, né? Não exatamente de fragmentação. Fragmentação é quando você vai retirar material dessa região. O avanço da agricultura e da pecuária provoca a fragmentação de áreas naturais, contribuindo para a diminuição da biodiversidade. Correto. Então, questão A e C, que são falsas. Então, na A exploração de recursos naturais tem como finalidade principal a obtenção de produtos da natureza. O manejo inadequado das áreas ambientais variadas ocasiona a diminuição de áreas em que as espécies se reproduzem e encontram alimento, água e abrigo. Já deveria ter feito isso antes, né? Assim fica mais fácil. E, né, a C, a fragmentação de áreas naturais pode ocorrer devido ao avanço da agricultura e da pecuária, ou avanço das cidades, a construção de hidrelétricas e de estradas, né? E aí, quando você tem o avanço de agricultura e pecuária, o avanço das cidades, aí sim você vai ter a deposição de lixo e solo nos rios, que aí é caso de poluição, tá? Fragmentação é quando você tem uma área fechadinha, aí você tira um pedaço daqui, tira um pedaço dali, põe uma pecuária aqui, uma agricultura ali, então você vai fragmentando aquela área. Então, 5. Leia os trechos, identifique o fator influenciador da diminuição da diversidade e escreva 2 consequências naturais provocadas por ele. Então, o mosquito Aedes aegypti é originário da região da Etiópia e do Egito. Atualmente, é responsável pela transmissão de diferentes doenças no Brasil. Fator: introdução de espécie exótica, né? Então, como esse mosquito veio parar aqui? Alguém foi lá, pegou ele, colocou numa maletinha e trouxe? Não. Mas pode ter acontecido dessa forma? Pode. Por exemplo, fui viajar para o Egito, né? Fui conhecer lá as pirâmides do Egito. E aí, quando eu fui arrumar a minha mala, dentro da minha mala pousou um mosquito, eu não vi, fechei e ele ficou lá preso, né? Vim para o Brasil, cheguei aqui, ó o danadinho lá dentro. Aqui ele encontrou ambiente adequado, conseguiu se reproduzir e se multiplicou. E aí eu tenho aí, então, hoje o Aedes aegypti, que não é natural aqui do nosso país. Qual a consequência? Competição com as espécies nativas, né?
e aumento da população devido à ausência de predadores, né? Então, nós não temos predador aqui para este mosquito. Por isso, ele cresce feliz e contente e causa aí um sério problema na transmissão aí da febre amarela, chikungunya, zika vírus e chikungunya, zika vírus, tinha mais um, né? Eu não me recordo agora. Dengue? Dengue, muito bem, Guilherme. Muito bem, dengue, isso mesmo. Além de provocar a morte de insetos no campo, pode intoxicar os seres humanos, causando doenças como câncer e depressão, e podendo até mesmo levar à morte. O fator agrotóxicos, a consequência, poluição ambiental e diminuição da população de polinizadores. Eu li com o 7º ano, 8º ano. A gente está falando sobre os animais invertebrados e tem um textinho lá falando aí sobre a questão das abelhas que estão desaparecendo por conta aí da poluição ambiental, por conta da utilização dos agrotóxicos, né? Elas acabam perdendo o local onde elas vão fazer a polinização, elas não, acabam, por conta do cheiro, elas não conseguem se localizar, não faz a polinização, as plantas estão deixando de existir, e se elas não fazem a polinização, elas não coletam o néctar para levar para a colmeia, elas também vão diminuindo a reprodução, vão diminuindo o número de abelhas, e pode chegar num caso aí de desaparecer. E como consequência, algumas espécies de plantas que dependem da polinização pelas abelhas podem vir aí diminuir ou até entrar em mesmo em um processo de extinção. Esse é um fator que é demonstrado naquele filme B-Movie, né? O filminho da abelha, que processa o ser humano por conta lá do mel, né? Ele quer todo o mel de volta, o mel é devolvido, as abelhas param de trabalhar, e aí as plantas começam a desaparecer, né? Desaparecem as flores. Então, aquele desenho não é uma realidade, mas nos chama a atenção que é um problema que pode sim acontecer, né? É um desequilíbrio ecológico muito grave, muito sério. A introdução de substâncias no ar, na água e no solo influencia a biodiversidade do planeta. Então, de novo aqui, ó, fator, né, poluição, tão grave quanto o fator agrotóxico. Consequências, aquecimento global, no caso aqui a gente você pode levar ao pensamento, no caso do gás carbônico, do gás metano, né, que vai favorecer aí o aumento do efeito estufa, e que vai provocar o aquecimento global, desequilíbrios ambientais, doenças variadas, entre outros, né? Porque essas substâncias presentes na água, no ar e no solo, dependendo da substância, pode causar doenças gravíssimas, né? Que pode levar a óbito. 6. Alguns pesquisadores vêm destacando o uso de peixes em lagos e outras regiões de água parada para a realização do controle biológico do Aedes aegypti. O uso de predadores no controle biológico é criticado por alguns ecólogos, pois os peixes podem competir com outras espécies larvófagas nativas. Isso realmente pode ocorrer, né? Mas para fazer a introdução de uma determinada espécie em uma área, você precisa fazer um estudo antes para ver se existe a disponibilidade de alimento para as duas espécies, para que não aconteça isso, né? Essa competição. É claro que depois de um determinado tempo, ambas vão entrar em um equilíbrio, né, ecológico, mas a princípio vai ter aí uma competição, vai ter um problema, um desequilíbrio ecológico no lugar onde você vai introduzir essa espécie exótica, né?
Vou parar por aqui o compartilhamento, que já está terminando a nossa aula. Vou parar a gravação.